Olá, você está no canal do EduWork e eu sou o professor Ronaldo Pontes. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante, que é a gestão do estoque. Então, roda a vinheta. Way back from out of the dry lands, my grandfather's strong hands, they built this home, wielding an axe and a hand drill. Este é um assunto que tem afligido muito as empresas, porque afeta diretamente o caixa da empresa. Então, eu quero mostrar para vocês questões importantes em que todo gestor precisa cuidar para não afetar o seu caixa e também não perder faturamento por falta de estoque, ruptura de estoque. Então, vem comigo para que a gente possa então trabalhar os principais temas. A primeira coisa importante e que eu tenho refrisado sempre com todas as empresas em que a gente passa e também em sala de aula é sobre base de dados. Toda a pequena e média empresa normalmente sofre com a falta de dados para fazer uma boa gestão. Então, o primeiro ponto que a gente precisa destacar aqui é sobre um bom inventário de estoque, um bom acompanhamento da entrada e saída de estoque, contagem física do estoque para fazer ali a auditoria se os números que estão no nosso sistema, na nossa base de dados, confere com a realidade que está na prateleira. Então, a gente tem estoque que está na prateleira, temos estoque da loja e podemos ter até estoque no CD. E em todo o processo, principalmente no varejo, nós temos perdas de estoque. Pode ser por data de validade, pode ser por furto. Então, essas questões precisam ser avaliadas para que eu possa gerar uma consistência e confiabilidade na minha base de dados. Então, o primeiro tópico que nós precisamos sempre ter em mente é manter um bom apontamento do nosso estoque, ter um bom inventário, um bom acompanhamento, um bom sistema. Quando a gente fala em bom sistema, para ter uma boa base de dados, nem sempre estamos falando de um sistema caro, de um SAP da vida, de um TOTUS. Quando a empresa não possui um sistema informatizado, um RP de gestão, é fundamental que ela crie, então, pelo menos, planilhas de Excel bem montadinhas para que você possa, então, fazer uma boa gestão. O segundo passo na boa gestão do estoque é a gente ver a questão da priorização. Bom, quando a gente fala em priorização, a gente tem duas ferramentas, que é a curva ABC de estoque e a curva XYZ. Bom, gerando então essa matriz, você entendendo a curva ABC de estoque, ou seja, quais são os 80% de produtos que geram a sua maior rentabilidade, o seu maior volume de vendas. Então, a gente trabalha a curva ABC para que a gente possa fazer uma boa gestão dos principais itens que não podem faltar, porque afetaria tremendamente o nosso negócio, tanto a nossa receita quanto a nossa lucratividade. Então, se você não conhece a gestão através da curva ABC, estamos deixando aqui na descrição desse vídeo, né, um passo a passo de como você criar uma curva ABC do seu estoque numa planilha de Excel. Então, não deixa de ver a gestão da curva ABC aqui na descrição desse vídeo. Bom, em terceiro lugar, o que a gente precisa entender é o dimensionamento do estoque. Quando a gente fala nesse dimensionamento do estoque, nós queremos então entender o que seria o meu estoque mínimo. Para que a gente possa determinar o estoque mínimo, é fundamental que a gente também conheça qual que é o tempo necessário entre o pedido, o faturamento pelo seu fornecedor, até a entrega do produto na sua loja, no seu negócio. Então, para que a gente possa fazer o real dimensionamento, é fundamental que a gente então determine qual que é o ponto de reposição. Em que momento você deve disparar pedido? Para isso, então, a gente determina o estoque mínimo e toda vez que
a qualquer item chegar no estoque mínimo, você precisa então disparar o pedido para o seu fornecedor para que não haja ruptura no seu estoque. E aí, é claro, esse estoque mínimo é fundamental para que a gente também estabeleça o estoque máximo. Qual o volume máximo de estoque de cada item você deve ter para que você não tenha a mais, para que isso não afete o seu caixa, para que você não fique com mercadoria, produtos, muito tempo parado na prateleira, que isso gera uma aplicação de recurso que poderia estar sendo aplicada em outros projetos ou aplicado no próprio mercado, gerando lucro, gerando juros. Então, o dimensionamento do estoque é o terceiro item que a gente precisa, então, ter em mente para que a gente possa fazer uma boa gestão do estoque sem afetar o nosso caixa. E aí, por fim, a gente tem aí no item 4 o giro do estoque. Então, calcular o ponto de reposição e o volume dessa reposição também é fundamental. Em que momento disparo o pedido e que volume de pedido eu preciso para não ultrapassar o meu estoque máximo. E, por fim, a gestão física do estoque, a segurança do estoque, ou seja, se o seu estoque está bem acondicionado, que possa não gerar perdas, a ergonomia dos colaboradores, ou seja, o estoque está sempre à mão, fácil de acesso para os colaboradores, que isso acaba gerando também uma maior produtividade do seu estoque e dos seus colaboradores também, minimizando perda de tempo, ociosidade e perda de tempo. Bom, então é fundamental que você tenha em mente sempre esses 5 itens fundamentais. Eu queria agora mostrar para vocês sobre a importância dessa gestão e como que quando você não observa essa gestão de estoque, isso afeta então o seu caixa. Isso é um caso real que aconteceu com um cliente e eu vou trazer aqui os números para que a gente possa então conversar sobre ele. Bom, temos aqui nesse gráfico a curva do estoque desse cliente. É um cliente de varejo e ele vinha reclamando que ele estava, apesar da empresa estar gerando lucro todo mês ele estava precisando colocar dinheiro no caixa. O dinheiro da venda não era suficiente para pagar todos os custos e despesas. E aí, olhando os dados dele, os números, eu montei, então, esse gráfico para que a gente pudesse fazer a análise. Então, observe nesse gráfico. A linha azul, aqui em cima, é o saldo final de estoque de outubro a janeiro. Então, em outubro, ele tinha 1.009.000 de estoque. Em novembro, ele tinha 1.114.000. Em dezembro, 1.214.000. E em janeiro, 1.297.000. Em contrapartida, gerei também uma linha que é o quanto que desse estoque ele ainda estava devendo ao fornecedor. Então, duplicatas em aberto ao fornecedor. Em outubro, ele estava com R$ 604.000 de duplicatas ao fornecedor ainda em aberto. Em novembro caiu para 230. Em dezembro subiu para 706. Então, normalmente as compras de Natal. E agora, em janeiro, caiu para 566. E aí, é claro, se eu pegar o total do estoque que ele tinha em cada mês, menos o que ele está devendo ao fornecedor, eu gerei, então, uma curva da diferença, que é quanto do estoque que ele tem em casa já está pago. Dinheiro que já saiu do caixa, entregou ao fornecedor e está parado no estoque. Então, se a gente observar, a gente vê, primeiro, que a curva de estoque dele vem crescendo. Ou seja, será que ele teria necessidade de ter todo esse crescimento dessa curva se ele estivesse fazendo uma boa gestão de estoque, se ele estivesse atentando ali para a curva ABC do estoque, para o estoque mínimo, o ponto de reposição do estoque,
será que se ele estivesse fazendo essa boa gestão, esse estoque estaria crescendo dessa forma? Você poderia dizer, bom, em dezembro ele precisaria ter um estoque maior exatamente para ele poder fazer frente ali às vendas de Natal, mas a gente observa que em janeiro o estoque dele ainda continuou alto. Então, ali ele vinha fazendo compras de estoque muito maior do que a necessidade. E aí, quando a gente vê que de dezembro para janeiro você teve um pagamento ao fornecedor de mais de 200 mil reais aqui, ó, de quase 200 mil reais, enquanto que você também aumentou o volume de estoque, isso gera uma saída maior de caixa, afetando o caixa da organização. Então, olha só que interessante, de acordo com o custo da mercadoria vendida que ele tem, em outubro, ele com esse valor de estoque de 1.009.000, ele teria estoque para 70 dias de giro. Né? Ele teria 70 dias de estoque de acordo com o custo da mercadoria. Quando chega, então, em janeiro, ele já teria um estoque para 95 dias. Ele aumentou ali o prazo médio de estoque dele, e é claro que isso, em contrapartida com o pagamento ao fornecedor, gerou a necessidade de caixa que ele está falando. Por que ele está precisando de tanto caixa? Está aqui explicado com um simples gráfico de monitoramento do saldo do estoque e do saldo de contas a pagar. Claro, aqui eu utilizei o estoque total que ele tinha. Eu posso fazer isso aqui utilizando a curva ABC e fazendo dos meus principais grupos de produtos e também identificar se eu estou aplicando mais ou não em cada item do estoque. Bom, eu espero que você tenha entendido a importância da gestão do estoque para que você evite ter que aplicar recurso a mais do necessário para uma boa lucratividade e para que não falte mercadoria, não tenha ruptura de estoque e você tenha um caixa tranquilo, sempre tendo recursos no caixa para repor estoques fundamentais, aproveitar algumas promoções quando aparecer, mas sempre lembrando, não comprar demais para que o estoque fique lá, porque às vezes você economiza na compra, porque você vai ter uma condição melhor, comprando um volume maior, porém, se você vê o dinheiro parado no estoque, de repente o que você ganhou, você perdeu com o dinheiro parado no estoque. Então, esse tipo de conta, esse tipo de análise precisa ser feito. Espero que você tenha gostado do nosso tema de hoje. Se você tem algum tema importante e que queira solicitar, coloque aqui nos comentários e te peço também que você possa compartilhar os nossos vídeos. Então, outra coisa importante, se inscreva no canal, né? Ative o sininho para que você seja notificado quando lançarmos novos vídeos e que você também sempre dê o like e compartilhe os nossos vídeos. Para nós, é sempre um grande prazer trazer novidades para você. Um grande abraço.